E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os descritores. O que são esses descritores? São conteúdos que a gente vai precisar aprender durante o ano, certo? Durante todo esse ano e durante toda a nossa vida escolar. Enquanto a gente estiver estudando, a gente vai estar estudando esses descritores. Então, são conteúdos de português e matemática e hoje a gente vai ver alguns de português, certo? Para reforçar o descritor da nossa atividade, que foi o descritor 3, eu tenho aqui alguns exemplos e a gente vai dar uma olhadinha, vai analisar eles para melhorar as nossas dificuldades. Tem gente com dificuldade ainda, então a gente vai compreender melhor como é que esse descritor funciona, tá certo? Então aqui nós temos o descritor 3, ó, que foi na nossa atividade. Não tem esse númerozinho para você, ó, esse D significa descritor, certo? Mas tem esse conteúdo aqui. O que é que ele diz? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, esse é o conteúdo do descritor e a gente precisa entender, compreender o que é isso, certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho a palavra inferir, eu já fico com dúvida, eu já não entendo o que é isso. O que é que essa atividade, o que é que esse conteúdo vai cobrar de mim? O que é que eu tenho que aprender, certo? Então, o que é que significa inferir? Descobrir, entender, compreender, certo? Então, nós vamos compreender, nós vamos entender o sentido, que é o significado de uma palavra ou expressão. Por quê? Porque em português a gente trabalha com palavras e com expressões, né? Nós temos essas duas situações. Então aqui a gente tem dois exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo, ó. O vizinho é doidão, só escuta música de MC Catra, que a gente gosta, né? Então, aqui eu já destaquei essa palavra e eu preciso que vocês me digam o que é que ela significa, certo? Aí nós vamos pro nosso conhecimento geral. Vamos imaginar que a gente não está lá na escola, não está na escola. O que é doidão? Uma pessoa doida, que não tem juízo, lelé da cuca, não é? Mas aqui, esse vizinho, ele não tem um juízo muito bom, ele é doido, ele corre na rua, ele toma remédio, alguma coisa assim? Será? Não, né? O vizinho é doidão. Aí na frente eu tenho uma frase explicando. Ele só escuta música de MC Catra, que é um DJ, né? Uma música bem maneira que muita gente gosta. Então eu não estou dizendo que o vizinho é louco. Eu estou dizendo que ele é descontraído, que ele é animado, certo? Logo, doidão aqui não é louco, significa animado, significa descontraído, uma pessoa despojada, alegre, que gosta de músicas diferentes, certo? Vocês entenderam qual é o significado dessa palavra, o sentido dessa palavra? Tá bom? Agora vamos para o segundo exemplo. Ó, eu tenho: quando eu estava de saída, minha mãe gritou: vá num pé e volte no outro. Nossa mãe gosta de falar isso, né? Pois é. Mas vamos entender o que é que está destacado. No primeiro exemplo, no exemplo 1, eu tinha uma palavra e eu já descobri o que ela significa. Mas agora eu quero saber essa expressão. A expressão é um conjunto de palavras, duas ou mais, né? Então aqui, o que é que significa essa expressão? Quando a mãe da gente diz vá num pé e volte no outro, né? Esse é um ditado popular. Significa o quê? Que eu vou para algum lugar, eu tô de saída para algum lugar. Eu vou pulando só em um pé e vou voltar com o outro? De forma alguma. O que é que minha mãe está querendo dizer? Já acertou. Ela está dizendo que eu tenho que ir e voltar rápido. Ao invés dela dizer volte rápido, vá e volte rápido, ela usou essa expressão aqui. Vá num pé e volte no outro. Então, essa expressão significa rápido. Logo, estou entendendo que o sentido dessa expressão significa rápido. Compreendido, fica mais fácil. Então, quando você encontra uma situação como essa, uma atividade em que eu tenho 4 alternativas, vamos imaginar que nesse exemplo eu tivesse aqui 4 alternativas C, D. Por exemplo, na letra A eu teria louco. Na letra B eu teria doido. Na letra C eu teria
com problema mental. Na letra D eu teria animado. Qual seria a resposta? Letra D, né? Doidão significa uma pessoa animada. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Fala aí pra mim. Galerinha, continuando a nossa aula, agora nós vamos ver outro conteúdo, certo? Que é o gênero textual reportagem. Coloca aqui, ó. É um gênero textual. Assim como a gente tem tirinhas, charges, contos, romances. Então, a gente vai ver aqui o gênero reportagem. A gente viu ano passado, mas nós vamos dar uma reforçada, certo? Então, o que é que tem numa reportagem, num texto que é característico de uma reportagem, certo? Primeira coisa, é um texto jornalístico. Jornalístico vem de jornal. Então, é um texto que sai em jornais, que é publicado em jornais, ou ele é midiático, ou seja, ele sai na mídia. Quem é a mídia? Facebook, Instagram, blogs, sites, certo? Tudo isso são redes sociais, são mídias que divulgam esses tipos de textos, essas reportagens, certo? Além disso, a reportagem ela tem informações. Prestem atenção, quando a gente lê um livro, um conto, alguma coisa, lá tem uma história que nem sempre é verdadeira, geralmente não é verdadeira. Mas aqui na reportagem eu preciso de informações reais. Por isso que quando é para fazer uma reportagem, você precisa de dados verdadeiros, você precisa apurar fatos, você precisa ter certeza daquele assunto para poder você colocar naquela reportagem, certo? Nós vamos já citar exemplos de reportagem. Além disso, pode ter também na reportagem depoimentos. Esses depoimentos é de alguém que vai passando na rua? Não. Se eu estou falando, por exemplo, da qualidade da educação na nossa escola, eu preciso falar com pessoas que saibam sobre esse assunto. Então, eu vou falar com a secretária da educação, eu vou falar com um professor que faz alguma pesquisa na nossa escola, eu vou falar com vocês que são alunos, certo? Para falar sobre isso. Então, são pessoas que têm conhecimento sobre aquele assunto. Se eu chegar para vocês e perguntar sobre uma campanha de doação de sangue que vai ter em 2022. Vocês estão sabendo? Não sabem, então eu tenho que procurar pessoas que saibam desse assunto. Então eu preciso de depoimentos de pessoas que dominam aquele assunto, especialistas, médicos, pessoas que estudam aquilo. Também tem que ter, pode ter, né, dados estatísticos. O que é isso? Eu posso fazer uma pesquisa, um levantamento de, por exemplo, quantas pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus na nossa cidade? Quantas pessoas tiveram sintomas? Quantas não tiveram? Então, se eu for fazer uma reportagem sobre isso, eu preciso coletar esses dados, fazer gráficos, né? Para poder colocar esses gráficos na minha reportagem, tá bom? Eu também posso analisar dados. Eu posso pegar uma informação de alguma coisa que eu li, de uma pesquisa, de alguma coisa que eu assisti, e eu vou, de um filme, de uma série, e eu vou analisar alguns dados daquilo ali. Ou eu também posso analisar pesquisas. Enfim, tem uma série de coisas, mas essas coisas elas precisam ser reais, verdadeiras, para eu conseguir colocar no meu texto. Certo? E aí eu coloquei aqui esse quadrinho especial, né, pra gente falar sobre notícia. Mas a gente não tá falando sobre reportagem. O que é que notícia tem a ver? É que a gente confunde. A gente confunde um texto que é notícia com um texto que é reportagem. Vamos entender a diferença. Quando eu tenho um texto que é uma notícia, que é outro gênero textual, é um texto curto. Muitas vezes em uma página ou menos do que isso. Então, são informações básicas. Por exemplo, eu abro o site Miséria, aí tem lá: ciclista atropelado da Avenida Castelo Branco, saiu sem ferimentos e foi socorrido pelo SAMU a tal hora. São informações básicas sobre um acontecido, verdadeiro também, certo? Então é um texto curto. Eu vou criar uma reportagem sobre um acidente de um ciclista?
Não tem muito sentido, a não ser que eu use esse acontecimento para gerar uma reportagem, para entrevistar pessoas, para coletar outros acidentes, filmagem, entrevistar a pessoa, vou falar com o médico que atendeu. Aí sim eu crio um texto longo. Por quê? Porque a reportagem é um texto longo. Certo? Seja ele escrito ou visual, uma filmagem, alguma coisa, é um texto longo. Então, a notícia, voltando para cá para a notícia é um texto curto. Também é um texto real. Eu não posso pegar uma fofoca que está rolando na rua, né, na minha rua, no meu bairro, e montar uma notícia. Não, precisa ser algo verdadeiro, certo? Um acontecimento verdadeiro. Além disso, qual é a diferença da notícia para a reportagem? É que a notícia, ela é algo atual. Acabou de acontecer. Se eu chegar para você e disser assim, você se lembra quando teve a primeira enchente? Ixi, lembro não, faz muito tempo. Por quê? Porque é uma coisa antiga. Então, eu posso usar uma enchente de 10 anos atrás, um acontecimento de 10 anos atrás, para criar uma reportagem. Por quê? Porque a reportagem ela é mais ampla. Eu posso pegar dados de muitos anos atrás, informações, acontecimentos antigos para falar, produzir uma reportagem hoje. Já a notícia, ela é mais atual. Então a notícia é um texto real, é um texto curto e é um texto atual, certo? É mais simples. Eu estou falando de reportagem. Quando a gente assiste, por exemplo, às vezes o Fantástico diz assim, essa semana, ou domingo no Fantástico, vai ter uma reportagem sobre o desemprego no Brasil, certo? Então, eles não vão entrevistar uma pessoa desempregada, não. Porque para entrevistar uma pessoa desempregada e falar bem pouco sobre desemprego, eu faço uma notícia. Agora, quando eu vou fazer uma coisa apurada, quando eles divulgam que vão publicar, né, que vai passar no domingo, eles já estão com quase tudo pronto, com dias de filmagem, de análise, de entrevistas, de coleta de dados, ó, tudo isso que eles estão juntando para poder montar a reportagem. Já pensou, tô lá sentada assistindo o Fantástico e fica passando só uma pessoa lendo um texto? Não vai ter graça. Então eu preciso acompanhar com imagens, com filmagem, com entrevistas. Quando não tem filmagem, eles fazem aquelas filmagens como se fosse imitando o que aconteceu, né? Embaçando as pessoas, colocam filmagens de câmeras que ficam nas ruas, nas casas, para poder a gente ter mais informações para esse texto que é uma reportagem. E quando é um texto escrito, num livro, numa revista, num blog, eu vou encontrar fotos, eu vou encontrar gráficos, eu vou encontrar várias coisas. Às vezes a gente quando abre uma notícia, no instante lê, né? Mas quando a gente abre uma reportagem, não, é grande demais, não vou ler não. Certo? Então a reportagem, por que ela é grande? Por que ela é longa? Porque ela tem mais informações, mais detalhamento. Ficou entendido? Ó, pessoal, então continuando aqui, nós temos aqui, né? Como é que se divide a reportagem, esse gênero reportagem, certo? Em 4 principais partes. Do jeito que quando a gente vai contar uma história, essa história tem começo, meio e fim, né? Então na reportagem também ela vai se dividir, vai ter uma divisão, certo? A primeira coisa que eu tenho é manchete ou título principal e secundário. O que é manchete, né? É o que chama a atenção, certo? Então é o título do texto, né? Tem que ter esse título para chamar a atenção, certo? Tá aqui, ó, manchete ou título. Por que tem título principal e secundário? Porque tem um título que é mais importante e tem outro título abaixo. Eu vou já colocar um exemplo para a gente entender bem direitinho, certo? Então, primeiro tem o título ou a manchete, certo? Que fica, vou desenhar aqui para a gente entender, ó. Fica mais ou menos aqui. Aqui é o título. Tá bom? Aqui é o título. Beleza? Tá aqui o título, ele fica centralizado, né? Fica uma letra maior, certo? Depois eu tenho linha fina ou subtítulo. Eu tenho que aprender essas duas palavras? Sim, porque às vezes a gente vai abrir um livro e tem lá linha fina, aí você diz o que é isso? Nunca estudei, mas você estudou. É o subtítulo. Então, ele vem numa letrinha menor, então aqui vem o subtítulo, abaixo do título, certo? Depois tem o lead, não é lead não, viu?
slide. O que é slide? É uma pequena explicação, é como se fosse um chamado, um resumo do meu texto, que geralmente fica abaixo do título. Slide fica aqui abaixo do título, vem uma letrinha menor. Alguns textos nem vem isso, mas a característica é que ele tenha esse slide, porque às vezes eu leio o slide e eu já sei sobre o que essa reportagem vai falar. Por que o slide é importante? Porque às vezes nem o título, nem o subtítulo me dão pistas sobre o que o texto vai falar. Então por isso que é importante ter o slide, certo? Vamos imaginar que aqui no título fosse assim, choro e vela. Choro e vela. Dá pra saber sobre o que vai falar? Vai falar sobre morte? Vai falar sobre vela de aniversário? Não sei ainda. Aí no subtítulo tem assim: a dor por trás dos holofotes. Não sei como é que se escreve holofotes. Já dá pra saber sobre o que o texto vai falar? Ainda não. Então, quando eu coloco um slide aqui, um pequeno texto, aí sim, esse texto ele precisa ser claro, pequeno, 2 ou 3 linhas, para resumir, para dizer sobre o que a minha reportagem vai falar. Então, percebem que nem sempre o título e o subtítulo são suficientes para me dizer, por isso que eu preciso olhar o que é o slide, certo? Então, o slide é um resumozinho sobre o que o texto vai falar. E aí, depois eu tenho o corpo do texto. A gente já viu o que é manchete, o que é linha fina ou subtítulo, né? O slide e agora o corpo do texto. Que é o quê? O texto como um todo, certo? Aí você diz assim, professora, mas e não tem umas reportagens que a gente encontra que tem data, que tem dizendo se é o jornal, que tem o nome da pessoa que escreveu? Sim, isso aí também vai ter. E isso vai ficar entre o slide e o texto. Pode ter fotos na minha reportagem? Pode, acabei de dizer, né? Que pode ter foto, pode ter gráfico, pode ter um monte de coisa. E tudo isso tem que estar identificado. Se, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tiver uma foto de uma criança sozinha na rua com roupa toda maltrapilha, eles vou colocar a foto aqui, vou colocar a data ou o nome do fotógrafo, alguma referência a essa foto, alguma identificação que preciso colocar. Eu vou colocar Joaquina Maria, 8 anos, não vou dizer quem é, certo? Às vezes as reportagens, a gente assiste muito na TV, elas vêm com entrevistam determinada pessoa, essa pessoa ela não quer se identificar, ela fica de costas, fica com uma sombra, e eles dão um nome fictício, né? Eles chamam, vão entrevistar alguém, a pessoa não quer se identificar e dá um nome, Bruna, não sei o que, né? Enfim, certo? Então, essas informações do nome de quem escreveu a reportagem, a data, a cidade, o estado, elas ficam entre o slide e o texto, tá bom? Se não tiver slide, fica aqui entre o subtítulo e o texto. Então, vocês entenderam? E aí eu tenho o corpo do texto. Lá no final, quando o texto ele foi publicado em algum site, algum blog, algum livro, geralmente revistas, certo? Eles vêm com uma referência, que a gente chama de referência bibliográfica. Então, lá embaixo ele vai vir com uma referência bibliográfica, ele vai dizer, se eu estou colocando aqui numa atividade de vocês ou numa avaliação, eu estou colocando aqui essa reportagem aqui. Então, no final, eu vou colocar se eu tirei de um site, se eu tirei de um blog, se eu tirei de algum livro, de alguma revista, eu preciso colocar isso aqui. Então, é informação extra. Agora, esses 4 elementos aqui, eles são essenciais para que eu tenha uma reportagem. Aí, se você for olhar a notícia, não tem tudo isso, certo? Por isso que eu encontro, por isso que eu identifico como uma reportagem. Além disso, quais são as características que a minha reportagem tem que ter? Tá aí na nossa atividade, vocês vão acompanhar. Tem que ter texto escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quando diga assim, eu, fulano de tal, então em terceira pessoa. Vários trabalhadores da fábrica, certo? Terceira pessoa. Tem que ter o título, ó, presença do título. Tem que ter foco em temas sociais, políticos ou econômicos. Então, não posso falar de qualquer coisa. Eu não posso falar do caderno novo que eu comprei. Vou mandar uma reportagem sobre o meu material escolar. Não tem graça, ninguém vai querer ler, certo? Tem que ser uma coisa interessante. Tem que ter uma linguagem simples,
clara e dinâmica. Então, se eu ler um texto e eu não entender nada, né? Tem gente que gosta daqueles textos de revista científica. Quem é que lê? Quem é cientista. Quem gosta de conteúdos voltados para a ciência. Se eu, por exemplo, eu pegar uma revista e tiver uma reportagem sobre robôs, eu vou entender? As palavras que estarão lá, eu vou conseguir compreender, certo? Então, eu tenho que ter domínio daquele assunto para poder compreender aquilo ali. Ou ter uma linguagem simples para que todo mundo entenda quando conseguir ler. Tem que ter discurso direto e indireto. Opa, vamos lembrar o que é discurso direto e indireto? Discurso direto, fala normal. Várias pessoas chegaram à festa, tal. Quando eu tenho um discurso indireto, várias pessoas gritaram, vírgula. Vou colocar falas de alguém na minha reportagem, eu tenho que colocar aspas, certo? Tenho que colocar entre aspas. Tem que ter objetividade, mas também subjetividade. Então, o meu texto tem que ser objetivo. Tem que ter uma linguagem formal. O que é linguagem formal? É de acordo com a gramática. Nós estudamos isso ano passado. E tem que ter os textos assinados pelo autor. Lembra que eu falei que vem aqui, vai ter o nome do autor, certo? Então sempre vai ter o nome do autor. Tem alguns autores no nosso país que eles já são bem conhecidos, né? De vez em quando a gente encontra, certo? Textos com essas características aqui. Às vezes você já sabe, já sei quem escreveu esse texto aqui, certo? Porque tem essas características. Ficou claro sobre reportagem? Alguma dúvida, certo? Fala pra mim, curte aqui nossa aula, coloca nos comentários a tua dúvida pra gente interagir, pra gente conversar, tá bom? Vamos analisar esse exemplo aqui, só pra gente entender bem direitinho o que é mesmo esse gênero reportagem. Aqui eu coloquei, vou ver se eu coloco aí um print pra vocês, certo? Do textozinho. Mas aqui eu tenho as partes, né, que se dividem a reportagem, certo? A gente viu que se divide em 4 partes, né? Manchete, subtítulo, ou linha, slide e o corpo do texto. Vamos ver se aqui nós temos, como é que a gente consegue identificar. Eu tenho aqui uma reportagem, né? Eu abri o site, né? Eu procurei e aí eu identifiquei essa reportagem aqui, que diz o seguinte. Percebam que a letra está maior. Essa letra ela está maior. Então eu tenho mortes e casos de coronavírus nos estados. Isso aqui é o quê? Muito bem. Isso aqui é o título, que também é chamado de manchete. Manchete. Título ou manchete? A mesma coisa, certo? Abaixo eu tenho ainda centralizado. Percebam que eu coloquei centralizado. Eu tenho mais alguma coisa, outro título ou subtítulo. É uma explicação do título, onde as mortes estão subindo em estabilidade e em queda. Continua falando sobre o que está em cima. Então aqui eu tenho a linha fina. Eu vou ver se eu consigo colocar desse lado. Então, aqui eu tenho a linha fina ou subtítulo. Subtítulo. Aí você deve estar pensando, já aprendeu aí os 4 elementos, né? Aí você diz, então isso aqui é o slide. Opa, não, né? Isso aqui não é um slide. Porque o slide é a explicação, um pequeno texto explicando. E isso aqui não é um pequeno texto explicando. O que é isso? Por G1. Todo mundo agora, nessa onda de notícias, de celular, de internet, todo mundo sabe o que é G1, né? Que é o Jornal da Globo. De vez em quando passa alguns assuntos. Então, o que é que eu tenho aqui? Por G1. Significa que foi o G1 que fez essa reportagem, certo? Que montou, que publicou essa reportagem. E aqui eu tenho na frente, o G1 São Paulo. Então, é a identificação da cidade de onde o G1 fica, né? A central do jornal, do jeito que a gente tem outras centrais, outras TVs, tá bom? Aí eu tenho aqui, dados atualizados. Eita, é o slide? Ainda não. Perceba que eu até coloquei numa letrinha diferente, isso aqui tá bem pequenininho, coloquei numa cor diferente pra gente entender. Dados atualizados às 20 horas de 16/2/2021. Isso quer dizer que se eu abrir esse mesmo texto daqui a 15 dias, pode ser que eles tenham atualizado os dados estatísticos que estarão abaixo,
certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que há 2 dias passou por uma atualização. Aqui é uma observação, poderia não ter isso, mas tem para dizer que é isso que é uma coisa atualizada, são informações atualizadas. Depois disso aqui, em um texto menor, que vai vir geralmente do tamanho do corpo do texto, aí sim eu vou ter o slide. Aqui ainda não é o texto, viu? Ainda é o slide. O que é o slide? É uma pequena informação sobre o que o texto vai tratar. Então, quando eu olho para o título que diz assim, mortes e casos de coronavírus nos estados, já dá para saber que essa reportagem vai falar sobre o coronavírus nos estados que compõem o nosso país. Mas e se não desse, como o exemplo anterior que eu coloquei, né? Então aqui eu já sei, mas eu tenho um slide para melhorar, para me dizer mais coisas sobre essa reportagem. Então o que é que esse slide diz? Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de 2 semanas atrás. Entenda os critérios. Aqui, até isso aqui, esse pedacinho, ó, a reportagem ela destacou, ela deixou vermelhinho e em negrito. Por quê? Porque ela já está dizendo mais alguma coisa. Presta atenção, né? Olha aqui, eu vou falar mais coisas. Então, ela é como se fosse um chamado. Precisa ter isso? Nem sempre, certo? Mas aqui, quem escreveu, né? Que nós não temos a identificação ela é feita por um grupo, que é um jornal, né? Não está feita por uma pessoa. Isso pode também. Então, aqui a gente tem uma informação breve sobre o texto. Depois daqui, às vezes tem uma foto, às vezes tem um gráfico, às vezes não tem nada. Simplesmente vai ter o corpo do texto. Então, esse texto, sobre o que é que essa reportagem vai falar? Ela vai fazer uma análise de 7 dias sobre o que? O coronavírus nos estados. E ainda tem mais, ó. Vai falar sobre as mortes ou o aumento das mortes. Então, vai ter um aparato, um apanhado geral da situação atual da contaminação e da quantidade de mortos pelo coronavírus no país em todos os estados, tá bom? Se vocês abrirem essa reportagem, vocês veem aí no printzinho, se eu conseguir colocar, tem um mapa do Brasil e cada um tem uma identificação de como funciona. Ficou entendido quais são as características? Então, só lembrando, eu tenho manchete, eu tenho o subtítulo ou a linha fina, eu tenho um slide e depois o corpo do texto. Tá bom? Ficou com dúvida? Não entendeu ainda? Entendeu? Dá uma curtida aí, um joinha. Não entendeu? Coloca aqui nos comentários, me manda uma mensagem pra gente entender melhor sobre esse gênero reportagem que é tão espetacular. Tá bom? Até a nossa próxima aula!